Olá, meu nome é Josi, eu sou professora de matemática e vim ajudar você a entender um pouco melhor essa disciplina tão maravilhosa. Vamos estudar? Agora nós vamos falar sobre a operação de radiciação envolvendo aí números naturais. Para você entender bem o conceito de radiciação, você precisa ter compreendido bem o conceito de potenciação. Porque uma operação nós podemos dizer que é o inverso da outra. Lá na potência, na potenciação, você tem uma base, um expoente, e aí você multiplica essa base por ela mesma até chegar no resultado da sua potência. Na radiciação é o contrário, é como se eu te desse a potência pronta e pedisse para você descobrir o valor da base. Então uma operação é o inverso da outra. Então se a potência ficou bem claro, a radiciação vai ser super fácil de compreender. Vamos começar esse conceito com um exemplo contextualizado para ficar mais fácil a compreensão da ideia. Vamos lá. Considere um quadrado de lado x que representa a planta do piso de uma sala. Para cobrir totalmente esse piso, são necessários 81 metros quadrados de carpete. Qual é a medida do lado X desse piso? Então, vamos fazer aqui um desenho para poder ilustrar essa situação, de modo que a gente consiga visualizar e fazer a operação desse problema. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um quadrado. Eu sei que o lado desse quadrado mede X. Então, aqui mede X e aqui também mede X. Como é um quadrado, eu sei que todos os lados são iguais. E eu sei que a área desse quadrado, ou seja, desse piso, é de 81 metros quadrados. Ou seja, para preencher completamente esse quadrado, eu vou precisar de 81 metros quadrados de carpete para poder preencher. Bom, nessa questão, o exercício pede que a gente descubra o valor do lado desse quadrado, sabendo que a área total dele é 81 metros quadrados. Então, tenta imaginar a seguinte situação. Imagina que você vai subdividir esse quadrado grande em quadrados pequenininhos, de modo que você coloque 81 quadrados pequenos, ou seja, vamos dizer que são quadradinhos de área 1 metro quadrado, certo? Então você tem aqui essa região toda e aí você vai subdividir essa região em pequenos quadradinhos de modo a preenchê-los com 81 quadradinhos de 1 metro quadrado. Então, 81 metros quadrados é a minha região toda. Eu vou subdividir isso aqui, ó, em quadradinhos menores e cada quadradinho desse vai ter 1 metro quadrado. Então, vou precisar de 81 quadradinhos para poder preencher esse desenho. Então, imagina que eu coloque aqui os quadradinhos, né? Eu vou colocando cada quadradinho desse que tem 1 metro quadrado e vou preenchendo toda a minha figura até chegar aqui em cima. Como isso aqui é um quadrado, a quantidade de quadradinhos que eu vou colocar aqui, eu preciso colocar aqui também, já que ele tem a mesma medida, que é uma medida de 1 metro quadrado. Então, é só você pensar que número vezes ele mesmo resulta em 81, já que a minha figura é um quadrado e eu sei que o cálculo da área de um quadrado é multiplicar o lado vezes o lado, concorda? Então, se eu fizer aqui o lado vezes o lado, isso aqui tem que dar 81, já que eu vou ter 81 quadradinhos de 1 metro quadrado. Então, que número vezes ele mesmo resulta em 81? É 9, né? Então, 9 vezes 9 é igual a 81. Logo, se eu preencher aqui com 9 quadradinhos, preencher aqui com 9 quadradinhos e preencher o restante do meu desenho, eu tenho 9 vezes 9, 81. Então, 81 metros quadrados é a área total. Subdividir em 81 quadradinhos e descobrir que se eu colocar 9 quadradinhos assim, 9 quadradinhos assim, multiplicar um pelo outro, eu vou conseguir preencher toda a minha figura, certo? Então, esse exercício é basicamente um exercício de potência. Eu precisei descobrir que número multiplicado por ele mesmo resultava no 81, que era a área total. Então, se você pensar no processo contrário, já que é o processo de radiciação, o que eu tenho que pensar é que número multiplicado por ele mesmo dá 81? É o 9. Logo, raiz de 81 é igual a 9.
Deu para compreender a ideia de radiciação? Então vamos ver agora as primeiras raízes, né, dos primeiros números naturais que nós temos, que a gente chama de raiz exata. Então vamos para a definição. A raiz quadrada exata, isso aqui é importante que fique claro, porque nesse momento nós estamos trabalhando com os números naturais. Só que nós vamos estudar mais para frente raízes que não são exatas, ou seja, aquelas que não têm um número exato, né, natural, que multiplicado por ele mesmo resulta no número em questão. Detalhe, número natural, ok? Mas vamos deixar isso mais para frente. Então, a raiz quadrada exata de um número natural, quando existe, é o número natural que elevado ao quadrado resulta no número dado. Olha o nosso exemplo. O número natural que elevado ao quadrado resulta em 81 é o 9. Por isso que a raiz de 81 é 9. Então aqui eu coloquei alguns números e nós vamos ver quais são as raízes dele. Então vamos pensar, raiz de 1. Como é que eu tenho que pensar nisso? Que número elevado ao quadrado dá 1? É o próprio 1. 1. Ou seja, 1 elevado ao quadrado é 1. Que número elevado ao quadrado resulta no 4? É o 2. Então 2 elevado ao quadrado é 4. Que número elevado ao quadrado resulta em 9? É o 3. Que número elevado ao quadrado resulta em 16? 4. Que número elevado ao quadrado resulta em 25? 5. 36 vai ser o 6. 6 ao quadrado é 36. 7 ao quadrado é 49. 8 ao quadrado é 64. 9 ao quadrado é 81 e, por fim, 10 ao quadrado é 100. Então, ali eu coloquei o exemplo dos números naturais, né, da raiz exata dos números naturais até o 100. Então, esses números aqui, todos possuem uma raiz exata, que são esses números, de modo que cada um desses números elevados ao quadrado resulta do número que está dentro da raiz. Vamos agora formalizar a definição de radiciação, apresentando o nome de cada um dos tópicos, cada um dos itens apresentados dentro dessa operação e vamos discutir também algumas particularidades. Se n é um número natural não nulo e a e b são números reais, define-se sob certas condições a operação de radiciação. Então nós temos aqui a estrutura geral de como aparece um exercício, um exemplo de raiz. Aqui o símbolo, né, que a gente utiliza para representar a operação de radiciação. Dentro dessa raiz nós temos o nosso radicando. Aqui fora a gente tem o índice dessa raiz e o resultado dessa operação que é chamado de raiz, certo? Então essa é a estrutura geral de como se apresenta a nossa radiciação. Uma curiosidade, uma particularidade importante é a seguinte: esse índice, quando ele for o índice 2, ou seja, raiz quadrada, a gente não precisa escrever o número 2 ali. Então, quando a raiz ela é quadrada, a gente deixa implícito esse valor 2. Agora, se a nossa raiz for uma raiz de índice diferente de 2, aí nós precisamos escrever. Se a gente lembrar que a operação de radiciação e a operação de potência, uma é o contrário da outra, na parte de potenciação nós fizemos, por exemplo, 2 elevado a 3, 4 elevado a 5. A gente pode fazer uma potência com o número, no caso lá, nosso expoente, com o valor que a gente quiser. Então, na radiciação, nós também temos raízes exatas de números com índice diferente de 2. Então, aqui o cuidado que você tem que tomar é, se o índice for 2, a gente não precisa escrever. Então, aqui no lugar desse n vai ficar em branco, tipo esse exemplo, ó. Então, quando tá assim, não tem nada escrito, significa que a raiz é uma raiz quadrada, raiz de índice 2. Agora, quando for um número diferente, aí a gente precisa escrever o valor dessa raiz, tudo bem? Então, vamos aqui resolver alguns exemplos para você entender a ideia de radiciação quando o índice é diferente de 2, por exemplo. Nesse primeiro caso, eu tenho aqui a raiz, a gente lê raiz cúbica. Então, eu tenho a raiz cúbica de 8. O que eu estou perguntando é, que número vezes ele mesmo resulta em 8? Então, já que o meu índice é 3, então eu tenho que pensar que um número vezes ele mesmo resulta em 8. Então, que número é esse? Aqui vai ser o número 2, porque o número 2, então 2 vezes 2 vezes 2 resulta em 8.
Aqui eu tenho a raiz quarta de 625. Então, que número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, resulta em 625, já que é um índice 4. Então, aqui vai ser 5, porque 5 elevado a 4 é 625. Aqui eu tenho a raiz cúbica de 27. Que número vezes ele mesmo resulta em 27? Nesse caso, vai ser o número 3. E aqui, por fim, a raiz quadrada, só que agora é uma raiz... Então, lembre-se, né? A raiz quadrada, quando o índice aqui é 2, não há necessidade de escrever. Então, que número vezes ele mesmo resulta em 221? Nesse caso, é o número 11. Gostou do vídeo? Gostou da aula? Então se inscreva no canal, compartilha, envie esse vídeo para aquele seu colega que precisa dar um pouco mais de matemática. Até a próxima aula!